paz a todos os amados irmãos. Estamos juntos mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. Hoje com o tema Descobrindo a Vontade de Deus. Será que você sabe o que Deus quer para você? Será que há o entendimento do propósito de Deus para o nosso trabalho na igreja, para a nossa vida em família? Como nós podemos descobrir o que Deus quer de nós? E como podemos descobrir quando temos dúvidas e precisamos saber se o que vamos escolher é ou não da vontade de Deus? Então, o estudo de hoje tem esse propósito: como a gente descobrir o que é a vontade de Deus para nossas vidas. Eu quero convidar você para a gente começar orando, buscando a presença de Deus. E após esta oração, que o Espírito Santo do Senhor dirija esse estudo para a honra e glória de Jesus. Ore comigo. Santo e maravilhoso Deus, mais uma vez, ó Pai, estamos buscando estudar a Tua Palavra. Te agradeço, ó Pai, por tudo que concedidos a cada um de nós, pelas Tuas bênçãos celestiais, pelo Teu amor infinito, pela Tua misericórdia que se renova a cada dia, pela salvação nos dada em Jesus Cristo, pela fé. Abençoa, Pai, o Teu povo, as Tuas igrejas, e nos dá discernimento espiritual, para que possamos, durante esse estudo, compreender quais são as vontades que Tu tens para as nossas vidas. E assim saímos enriquecidos da Tua palavra. Eu te oro em nome de Jesus, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Amém. E glória a Deus. Meus irmãos, quando estudamos a palavra de Deus, percebemos que cada um de nós é muito importante para o Senhor. Nesse sentido, Ele tem um plano específico para cada um de nós, né? Um plano maravilhoso para cada um de nós. Um plano que diz respeito à nossa existência, ao nosso futuro, ao nosso presente. Então, Deus tem projetos de vida e Deus quer que a gente faça as melhores escolhas para as nossas vidas. As escolhas que são discernidas por nós através do conhecimento bíblico, através do falar do Espírito Santo às nossas vidas, aos nossos corações. Então, que nesse estudo você possa compreender o plano que Deus tem para as nossas vidas e como a gente pode descobrir a sua vontade. Mantenha sempre a sua Bíblia aberta, né? Você sabe disso, que precisa ter a tua Bíblia aberta. Como a vontade de Deus se revela a nós? Como é o transmitir dessa vontade de Deus? E como a gente pode praticar essa vontade de Deus em nossas vidas? São perguntas que a gente precisa compreender e responder ao longo desse estudo. A primeira coisa que a gente precisa entender, irmãos, é que Deus tem uma vontade geral, tá? O que eu quero dizer com vontade geral? É aquela vontade que refere-se a toda a humanidade. Não é a vontade específica que a gente vai ver daqui a pouco, referindo-se a uma ou outra pessoa, mas referindo-se a toda a humanidade. Se você abrir aí 1 Timóteo, capítulo 2, e versículo 4, você vai ver Deus, através do apóstolo Paulo, dizendo o que ele deseja da humanidade, não é? Se você ler o versículo 3 e o versículo 4, eu vou ler o 5 também, que é para deixar o conteúdo bem amarrado aí. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só mediador, um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem.
Então, no versículo 4, especificamente, irmãos, nós vemos que o desejo de Deus, a vontade de Deus para toda a humanidade é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Assim, cabe às pessoas buscarem a Deus para encontrarem esta salvação. Tá? É importante que possamos compreender essas verdades, né? E assim a gente poder fazer a vontade de Deus. Então, a vontade geral de Deus é aquela que é ampla, que atinge todas as pessoas. Por exemplo, a outra vontade de Deus é que o ser humano seja bondoso, é que o amor reine nos corações da humanidade, é que as pessoas perdoem-se umas às outras, ajudem umas às outras. Isso não está específico só para uma pessoa ou um grupo de pessoas, mas isso é para toda a humanidade. E essa é a vontade geral de Deus, tá certo? São aspectos da vontade geral de Deus para toda a humanidade. Mas também nós temos a vontade de Deus, não é? Específica. A vontade de Deus se revela a nós também pela sua vontade específica. Vamos ver um exemplo aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16. 1, 15 e 16. Diz assim: quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. Olha que interessante. O apóstolo Paulo diz que Deus o escolheu, o chamou, né, pela graça, para uma determinada obra. Qual foi a obra? Não é? Pregasse o evangelho entre os gentios. Tá? Pregasse o evangelho. Não só entre o povo de Israel. O ministério de Paulo foi entre os gentios, por isso que ele é chamado o apóstolo dos gentios. Certo? Então, essa é a vontade específica. Ela é individual para cada pessoa. A vontade de Deus para a minha vida é diferente da vontade de Deus para a vida de outras pessoas. Não é? A vontade de Deus para a vida do diácono Daniel é diferente da vontade de Deus para a minha vida. Ou de um músico é diferente do pregador, do pastor. Não é? Mas há muitos, aí sim, aí é muito ampla a vontade de Deus específica, porque ela é individualizada. E a grande pergunta que eu faço agora é: você sabe qual a vontade específica de Deus para a tua vida? Por que isso é importante? Porque isso vai te encaixar no reino de Deus. Isso vai te colocar dentro da obra do Senhor. O que você recebeu de Deus para fazer na obra de Deus, no reino de Deus aqui na terra. Se você sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida, consequentemente, você vai trabalhar em cima dessa vontade de Deus. Você estará no centro da vontade de Deus aí, para o teu trabalho, para o teu ministério na igreja. Tá certo? Então, dessa maneira, você pode, então, trabalhar com muito mais alegria, viver com muito mais fervor, porque você está vivendo segundo a vontade de Deus, a vontade específica para a tua vida. Há pessoas que ficam dizendo: não posso trabalhar porque eu não sei pregar, eu não trabalho na igreja porque eu não sei fazer nada. Se eu pudesse ser um diácono, eu trabalharia mais. Mas será que o teu chamado é para ser diácono? Será que o teu chamado é para ser um musicista, um cantor para Jesus, um pregador? Qual é o teu chamado?
É muito importante, então, a gente compreender essas coisas. E especialmente também quando nós formos tomar decisões. E essas decisões, elas são para todos os níveis da nossa vida. Porque nós tomamos muitas decisões durante o dia. Há uma estatística que diz que nós tomamos mais de 400 decisões por dia. E muitas dessas decisões mudam a história da nossa vida. Por isso que é importante saber a vontade de Deus para tomar as decisões certas, para viver segundo a vontade do Senhor. Né? Então, dentro da vontade específica de Deus, aquela vontade individualizada, aquela vontade para a tua vida, aquela vontade para a minha vida, existe a vontade objetiva. Isto é, se eu já sei qual é a vontade de Deus na minha vida, por exemplo, eu como pastor, sei que Deus me chamou para o ministério pastoral. Não é? E aí agora, dentro do ministério pastoral, no momento em que eu me tornei pastor, agora Deus vai conduzir a minha história nesse sentido aí. Vamos ver o exemplo aqui de Atos. Atos, capítulo 16 e versículo 6. 16 e versículo 6, que diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Aí o apóstolo Paulo, ele está relatando, né, a sua viagem missionária, e que chegou em determinada região, o Espírito Santo não permitiu que ele fosse até as regiões da Ásia pregar o evangelho naquele momento. Por que o impediu? Né? Talvez a gente não compreenda quando Deus diz não a gente, ou quando Deus tem um propósito que é diferente do propósito da nossa vida. Eu vou contar uma história a vocês. Quando eu me formei em teologia e fui consagrado a pastor, e durante todo o meu estudo teológico eu queria ser missionário em missões mundiais. E aí eu casei, terminei meu curso, e quando eu estava estudando ainda, minha esposa engravidou de Lucas, e consequentemente aquele sonho de me tornar missionário em missões mundiais ficou de lado, porque não era a vontade de Deus eu ser missionário nas missões mundiais, mas era da vontade de Deus que eu fosse missionário. E o meu primeiro ministério, que eu comecei em 1996, foi como missionário da Junta de Missões de Pernambuco. Eu fui missionário lá na Igreja Batista Monte de Deus, perto de Araçoiaba, na usina São José. Era um campo missionário ali. Então, Deus me conduziu nesse momento. Assim como Paulo foi impedido de pregar o Evangelho, porque provavelmente havia distúrbios na Ásia, talvez ele corresse algum perigo de vida, e Deus o poupou, Deus também não me permitiu ir ser missionário fora do país, mas me tornou missionário aqui. E aí, aqui no meu primeiro ministério, eu aprendi muito do que é a vida missionária. Essa é a vontade objetiva de Deus para nossas vidas. Às vezes, a gente pode querer adquirir algum bem ou alguma coisa, a gente precisa perguntar a Deus: será que é da vontade de Deus? Será que é hora de eu trocar carro? Será que é hora de eu comprar terreno? Será que é hora de eu escolher ou comprar determinada roupa? Entendeu, meus irmãos? Essa é a vontade objetiva. Deus vai conduzindo a nossa vida através de diversas coisas que a gente vai ver mais na frente. Como saber se Deus está conduzindo ou não a nossa história? A gente vai ver mais na frente. Então, precisamos estar atentos ao que Deus vai falar para a gente. Nesse estudo a gente vai falar sobre isso também. Não é? Como a gente perceber o trabalhar de Deus. Não é? Uma outra coisa que existe também é a vontade permissiva. Tá? Enquanto que na vontade objetiva Deus está agindo para
dirigir nossa história, modificar nossa história, guiar os nossos passos. Na vontade permissiva, ele deixa um pouquinho de mão, deixa que a gente toma decisões sozinhos, e muitas dessas decisões a gente se dá mal. É Deus permitindo que as coisas aconteçam. Não é? Temos essa pandemia aí. A gente vê que Deus parece deixou um pouquinho de lado, não é? Para o ser humano aprender algumas coisas. Porque as pessoas estão longe de Deus, inclusive dentro das igrejas. É a vontade permissiva de Deus. Apenas Ele deixa que aconteça. Tá? Ele deixa acontecer. Veja Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 23. Tá? Diz assim: e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Veja o 24 como é interessante. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seus próprios corações, para desonrarem seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, quando ele diz, Deus entregou tais homens, não é que Deus pegou aqueles homens e mandou que eles fossem pecar, que eles fossem ser homossexuais, que eles forem desonrar seus corpos. Deus simplesmente deixou de mão, abriu mão, disse, não vou interferir nessa vida não. Deixa eles se virarem. E aí no final, né, você vê que no versículo 27, o apóstolo Paulo diz, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Né? Então vejam que Deus tem, recapitulando, a vontade geral, que é para toda a humanidade, a vontade específica, que é individualizada para mim e para você, e dentro dessa vontade específica, existe a vontade objetiva, quando Deus interfere em nossa história, quando Deus age para nos conduzir, para mudar o rumo da nossa vida, ou quando a vontade dele é permissiva, quando ele não liga muito, ele deixa de mão, para que às vezes a gente até quebre a cara, para aprender algumas lições. Então, essa é como se apresenta a vontade de Deus, como ela se revela para cada um de nós. Caminhando um pouco mais, nós vamos ter agora as condições para conhecermos a vontade de Deus. Quais são as condições necessárias? Como eu posso perceber a vontade de Deus? Como eu posso conhecer a vontade de Deus? Não é? Vejam aqui, o primeiro passo para a gente ter o discernimento espiritual da vontade de Deus, para conhecer, é ter passado pelo novo nascimento. Termos nascido de novo. Isto é, ter entregue a vida a Jesus Cristo e, entregando a vida a Jesus Cristo, ter passado pelo novo nascimento. Essa história de Nicodemos, aqui em João 3,3, Jesus nos diz, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, quem não nasce de novo, perde a capacidade, ou melhor dizendo, não tem a capacidade de conhecer a vontade de Deus claramente. Pode até em determinados flashes da vida a gente até entende que pode entender algumas coisas, principalmente quando Deus está lhe chamando para a obra, lhe convidando para entregar sua vida a Jesus. Mas para conhecer essa vontade objetiva, na tua vida, nós precisamos ter passado pelo novo nascimento. A outra condição é a gente ter percepção espiritual. O que é percepção espiritual? Percepção espiritual é a capacidade que a gente tem de discernir o que é material, do que é espiritual, o que é certo, do que é errado, o que é bom, do que é mal, o que pertence a Deus e o que pertence ao maligno. Percepção espiritual. Se a gente não desenvolver essa capacidade na nossa vida cristã, a gente nunca vai conseguir
conhecer a vontade de Deus em nossa vida. Veja aqui em 1 Coríntios, tá? No capítulo 2, você vai poder abrir também aí a Bíblia e acompanhar comigo, tá? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Tá? Diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas de Deus, ou as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Não é? Olha a necessidade de nós desenvolvermos a percepção espiritual. Porque eu sempre digo que na igreja há 3 tipos de crentes. Tá? Existe o crente natural. O crente natural é como esse aqui. Ele nasceu de novo, ele frequenta a igreja, ele faz o básico, né, da fé, vai para o culto, de vez em quando vem à escola bíblica, aparece um culto de oração, vez por outra, né? E, consequentemente, ele é um crente que não tem muita percepção do que é certo, do que é errado, né? Do que é importante para a sua vida, do que não é. Muitas vezes erra, falha, e não sabe perceber as coisas que estão ao seu redor, não entende Deus trabalhando ao seu redor. O outro tipo de crente é o crente carnal. É aquele crente que nasceu de novo, que está ali, mas vive com algum pecado ainda amarrado em sua vida. Não larga a mão de um pecado. Pode ser no seu trabalho, pode ser na vida íntima, pode ser em qualquer aspecto da vida, mas ele sabe que aquilo é errado, mas mantém fazendo aquilo. É o crente carnal. Esse não percebe. E o crente espiritual é aquele que consegue desenvolver essa percepção espiritual. E a gente vai ver mais na frente como alcançar a percepção espiritual. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais na frente. A percepção espiritual, ela vem justamente dessa relação com Deus, dessa intimidade com o Senhor e com sua palavra. Né? Uma outra coisa que nos dá condições é a vida pura. Mateus 5,8 diz que os limpos de coração verão a Deus, sem maldade, sem malícia, com a mente sã, renovada pelo Espírito Santo. A vida pura nos dá condições para o conhecimento da vontade de Deus e disposição para a obediência. Mateus 26:42 é um texto bastante citado por muitas pessoas e diz assim: Mateus 26:42 diz: tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível, passa de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Né? Passa de mim esse cálice, mas ele faça a tua vontade. O desejo de Cristo ali é o quê? Obedecer a missão que Deus lhe dera. Obediência. O crente, para ter condição de conhecer a vontade de Deus, ele precisa estar com a consciência em obediência, o desejo de obedecer. O que Deus mandar que eu faça, eu farei. O ministério que Deus quer que eu assuma, eu assumirei.
Precisa haver um desejo de obediência em nossos corações. Senão a gente não vai conseguir conhecer essa vontade. Após esses parâmetros iniciais, nós vamos entender agora como a gente pode confirmar a vontade de Deus. Não é? Como a gente pode confirmar a vontade de Deus? Primeiro, pela palavra de Deus. Irmãos, quando eu falei em discernimento espiritual, porque esse confirmar eu vou estar tratando também sobre o discernimento espiritual. Não há discernimento espiritual, não há vida pura, não há desejo de obediência se eu não estudar a palavra de Deus. Mateus 22, no versículo 29, nós temos o seguinte texto, né, que é bem conhecido. Né? Errais, disse-lhe Jesus, né? Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ora, quem erra é porque não tem discernimento espiritual, porque não compreende as verdades de Deus, porque não sabe o que Cristo ensinou, que não sabe as doutrinas que Cristo coloca para a sua igreja. Então, eu só posso confirmar se aquilo é da vontade de Deus se eu estiver um mínimo de conhecimento da palavra de Deus, para que eu não erre, para que eu tenha certeza de que aquele desejo, aquela decisão que eu vou tomar, ou se eu perceber que é um chamado de Deus, aí é o discernimento espiritual que eu vou continuar falando. A primeira coisa para o discernimento espiritual é viver estudando a palavra. Aí, se eu não tiver essa compreensão, eu vou errar mais. Então, irmãos, se aquele desejo, se aquela vontade, ou se aquele chamado é compatível com os ensinos das Sagradas Escrituras, porque Deus não se contradiz, então, consequentemente, eu estou confirmando a vontade de Deus em minha vida. Precisa estar baseada na palavra de Deus. Tá? A segunda coisa é que as circunstâncias, o que acontece em nossa vida. A pessoa que desenvolve percepção espiritual, ela consegue enxergar além dos olhos naturais. Ela consegue enxergar uma situação ao seu redor. Ela consegue perceber o que é do maligno e o que é de Deus. Por quê? Porque tem uma vida de oração, porque tem uma vida de santidade, porque conhece a palavra de Deus. Olha 2 Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4, no versículo 6 e 8. 2 Timóteo 4, 6 e 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então observe que ele diz, já estou sendo oferecido por libação. Ele está se aproximando o dia da morte dele. Então as circunstâncias, o fato de Paulo estar preso, né? Ele já vai percebendo que o final da sua vida já está chegando. Deus já vai retirá-lo, vai guardá-lo. Né? Então a gente começa a perceber essas coisas. É através do discernimento espiritual e é confirmado pelas circunstâncias. O que é circunstâncias que eu falo aí? Por exemplo, você quer tomar uma decisão, mas as portas não se abrem naquela área. Nem sempre a gente tem que continuar tentando. Precisa buscar a Deus, orar, para que a gente compreenda que aquela circunstância, a porta foi fechada, então não é para a gente ir por aí. Eu me lembro de uma irmã que frequentou um período na nossa igreja, e ela dizia que já fez vários, uns 3 ou 4 cursos de vigilância. E já há 2 anos que ela tentava e não conseguia um emprego na área da vigilância.
E ela no culto de oração, pedindo oração, ela disse, parece até que eu estou dando um murro em ponta de faca. Ela, eu acho que não percebia que aquele não era o ministério, não era o trabalho que Deus tinha para ela. Ela precisava perguntar a Deus. Mas as circunstâncias eram negativas e ela insistia, insistia, insistia e passou muito tempo sem trabalhar. Sabe? Então, às vezes, a gente fica dessa maneira, querendo alguma coisa que não pode. E não percebe que as circunstâncias estão contrárias porque Deus tem algo diferente. Então, converse com Deus, pergunte a Deus para confirmar essa vontade dele para a tua vida. Uma outra coisa importante é a questão do bom senso. O que é o bom senso? É racional? É legal? É ético? É moral? Não é? Salmo 1, versículo 1, todo mundo conhece, né? Os irmãos já me veem falar sempre nele, né? Que é o Salmo do caminho da felicidade. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse grupo de pessoas não tem bom senso. Então não é o local onde eu vou pedir um conselho, uma orientação. Então, aquilo que eu vou decidir, ou aquilo que está sendo proposto para mim, eu estou querendo descobrir se é da vontade de Deus, tem que ter bom senso, além de ser confirmado pela palavra de Deus, além das circunstâncias estarem favoráveis. E o bom senso, tá? Consequentemente, leva a eu entender que Deus está aprovando aquele projeto. Eu conheço pastores, irmãos, que tentaram de todo jeito ser pastor. E as coisas só eram contrárias. E depois que conseguiu, de uma forma até não muito legítima, ser pastor, o ministério dele foi um verdadeiro fracasso. Entendeu? E acabou deixando a igreja. Então, é ter cuidado, olhar as circunstâncias, ver se aquilo é de bom senso, né? Se é lógico, se é ético. Uma coisa importante também é caso você tenha dúvida e não consiga determinar ou discernir se aquilo que você vai decidir é correto ou não, vamos aprender numa história lá dos Juízes, lá em Juízes capítulo 6, que é justamente a história de Gideão. No capítulo 6, versículo 36 a 40, nós temos aqui Gideão com dúvida, porque Deus chamou ele para aquela batalha e ele teve dúvida. Então ele pediu uma prova a Deus. São os sinais específicos. Disse Gideão a Deus, se hás de livrar Israel do meu intermédio, como disseste, eis que te porei uma porção de lã na eira, e se o orvalho estiver somente nela, e seca na terra ao redor, então conhecereis que há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Ele pede uma prova a Deus. Ele coloca a lã, se a lã estiver molhada e o chão seco, era a prova de que Deus queria. Mas ele tem dúvidas ainda, ele fica com receio, ele diz, Senhor, não se irrite comigo não. Mas confirma mais uma vez, ele pede, sendo que ao contrário, que a lã estivesse seca e o chão molhado. E assim Deus faz acontecer, confirmando o sinal específico. Como eu posso usar isso nos meus dias, na minha prática, não é? Então, você pode pedir um sinal a Deus. Uma jovem que trabalhou na empresa onde eu trabalhei, estava com a dúvida se devia aceitar um outro emprego ou não. E falou comigo. Eu disse a ela, se você tem dúvida, ore ao Senhor e faça um propósito com Ele. E ela fez o seguinte propósito. Se na segunda-feira o dono da empresa chegar no horário certo, que ele sempre chega, é sinal de que eu não deveria ir. Então ela orou a Deus pedindo que ele fizesse essa resposta através dessa maneira. Mas se o dono da empresa se atrasasse na segunda-feira, né, aliás, se ele chegasse na hora, ela iria sair. Se ele se atrasasse, ela não iria. E ela pediu a Deus, se eu não tiver de sair, por favor, faz que algo aconteça para que ele se atrase, que eu vou saber que é a tua resposta. E aconteceu que na segunda-feira
ela aguardou e, na horário certo, como de costume, o dono da empresa chegou. Ela imediatamente entrou na sala dele e pediu a demissão. Foi para outra empresa e ali ela galgou outros estágios da vida e foi uma pessoa muito abençoada. Eu espero que nesse exemplo tenha sido claro. A gente precisa pedir a Deus um sinal quando tiver realmente dúvida. Né? Por exemplo, quando eu fui para Monte de Deus, eu pedi uma confirmação a Deus. Eu disse: Senhor, se é para eu pastorear aqui essa igreja, quando eu for pregar, a primeira vez que eu for pregar lá, toca no coração de uma pessoa para que ele possa entregar sua vida a Jesus. Eu vou entender que isso é uma confirmação. E eu fui pregar. E naquela noite 3 pessoas se converteram. Então ali eu já saí dali certo. Não, agora é a igreja que eu vou ficar. Quando eu vim para Itamaracá, já foi através de um sonho que Deus confirmou a minha ida para Itamaracá. Então a gente precisa pedir a Deus sinais, se a gente tiver com verdadeiramente dúvida. Se me restou dúvida na palavra de Deus, se a circunstância não foi clara para mim, se o bom senso está tranquilo, né? Porque se o bom senso disser não, isso é errado, isso é ilícito, você não tem que desistir logo. E depois, você então pede um sinal específico a Deus, para que Ele possa confirmar para você essa condição. Ficou claro, irmãos, até aí? Né? Agora, diante disso que a gente viu até agora, como Deus revela a sua vontade? Né? Nós vimos que ela é geral e é específica, é objetiva e permissiva. Eu tenho que ter condições necessárias e eu tenho que confirmar aquela vontade de Deus ou aquela decisão que eu queira tomar na minha vida, né? Então, como Deus revela? Qual é o veículo que Deus usa para falar comigo? Tá certo? Para falar com você. Tá? Então, a primeira coisa é na sua palavra. A primeira maneira que Deus fala aos nossos corações é na sua palavra. Quando você lê a Bíblia, e para isso você precisa orar, pedir a iluminação do Espírito Santo em tua vida, para que você possa, durante o estudo da Bíblia, você poder entender e aquele texto que Deus quer que você aprenda, que você compreenda que ali é um ministério que você tem que fazer, ou aquela decisão que você vai tomar está baseada naquele texto, aquilo realça em tua mente, aquilo se ilumina em tua mente. Veja o que diz aqui, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, na Escritura Sagrada, Deus se comunica com a gente. Alguém disse uma vez, quando nós oramos, falamos com Deus. Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. E nós precisamos entender isso, que é Deus falando para nós. Então, Deus se comunica através da sua palavra. Segundo, Deus também fala através das orações. Em Mateus 6,6, vocês conhecem, não é? Quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, que teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, na oração, Deus poderá responder naquele momento, colocar em teu coração, te falar a tua mente, né? Te ajudar a tomar uma decisão. Quando uma decisão está difícil, né, a gente vai ver mais na frente, um dos fatores importantes é a paz de Cristo em nosso coração. Tá certo? A paz de Cristo. A gente vai ver isso mais na frente. Também, na meditação. Filipenses, capítulo 4. O que é a meditação? É você refletir, é você pensar sobre os ensinos de Cristo, sobre as verdades de Deus. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Né? Medite sobre isso, moderação. O crente tem que ser uma pessoa equilibrada. Então aquilo que você vai fazer, ou o chamado de Deus, sempre nos trará equilíbrio para as nossas vidas.
É muito importante o meditar. Não é só ler, não é só estudar. É você pensar sobre a palavra de Deus. É você analisar as coisas que Deus está falando ao teu coração. Não é? Nas circunstâncias da vida, Deus também se revela. Tá? Deus também se revela. Veja o caso de Jó, lá no capítulo 42. Né? Jó, que foi um dos homens que mais sofreu, né, abaixo de Cristo, que diz assim, é bem bonito esse texto, né, de Jó 42, né? Ele diz assim: eu te conhecia só de te ouvir, só de ouvir, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, né? Esse é o versículo 5, tá? É a expressão do relacionamento que Jó adquiriu com Deus. E no versículo 2, ele diz assim: bem sei que tu os podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, Deus fala através das circunstâncias da vida. Nessa pandemia que estamos vivendo, o que Deus tem falado ao teu coração nessa circunstância? Para mim tem falado muito. Tem falado que o homem está desobediente, tem falado que a gente precisa ter mais tranquilidade, ter mais paciência, dar mais valor à família, tá? De que o dinheiro não é tudo. Tudo isso ele tem falado no meu coração. É a circunstância da vida tem me mostrado isso. E outras coisas mais. Tá? E também através de pessoas. Pessoas chegam para nós e nos falam coisas que a gente nem imaginava. Veja aqui no caso de Atos capítulo 9. Né? Atos capítulo 9, versículo 10 a 16. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Né? Ananias e viu entrar um homem chamado Ananias, né? Impôs-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males já tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender e todos os que invocavam o seu nome. Mas o Senhor disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Irmãos, nós temos aqui Ananias que chega até Paulo a mandado de Deus para levar aquela palavra de que Deus o queria na obra missionária. Né? Então, essas coisas são importantes de compreender, que Deus fala através de uma música, de um cantor, de um louvor, vai falar para a gente através do pastor na pregação, ou de um conselho de um amigo, de um irmão em Cristo, né? De uma repreensão, muitas vezes, a gente não quer ser repreendido, né? Fica chateado, mas Deus muitas vezes fala através das repreensões também, que a gente recebe de outras pessoas. Né? Lembra aquela história da jumenta de Balaão? Né? Que Balaão saiu para amaldiçoar o povo e caminhando na sua jumenta, chegou um momento em que a jumenta emperrou, né? Está em Números 22, 23 e 31. E ele batia na jumenta e batia, a jumenta não saía do lugar. E em determinado momento, de tanto ele maltratar, né? Então, no versículo 28 diz, então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão, que fiz eu, que me espancastes já 3 vezes? Respondeu Balaão a jumenta, porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão, porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste sobre mim? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? Respondeu, não. Então o Senhor lhe abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo que estava a caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostou-se com o rosto em terra. Né? E aí você vê que Deus, através da jumenta, revelou, né,
a Balaão aquele mistério que era o anjo com a espada ali para impedir o caminho dele. Então, meus irmãos, Deus fala através de pessoas para nós também. São maneiras de Deus revelar a sua vontade aos nossos corações. Né? Irmãos, quando a gente está dentro da vontade de Deus, quando a gente atende à vontade de Deus, quando a gente compreende o que Deus quer para a gente, os resultados de estarmos no centro dessa vontade de Deus são maravilhosos. Tá? E eu quero passar alguns desses resultados. Primeiro, a paz. Né? Eu falei ainda há pouco, né, que tem um momento em que a paz decide, que a paz nos dá a revelação da vontade de Deus. Em Colossenses capítulo 3, você vai encontrar no versículo 15, Paulo dizendo que a paz de Cristo seja o árbitro, né, em nossos corações. E é muito importante você entender isso. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Sabe, quando a gente está dentro do plano de Deus, a gente vive em paz, a gente vive em alegria. Deus confirma aquela resposta. Quando eu vou tomar uma decisão que aquilo me inquieta, que aquilo não me dá paz, eu não tomo a decisão agora. Mas se eu tenho que tomar uma decisão e tenho dois caminhos a seguir, um deles me dá paz e o outro não me dá paz, eu vou procurar seguir o que me dá paz. Porque na maioria das vezes é Deus falando através da paz de Cristo em nosso coração. Esse é um dos segredos especiais. Deixa a paz de Cristo ser o árbitro. Quando teu coração te fechar assim, você sentir aquela angústia, não tome decisão não, meu irmão. Mas quando ele se abrir assim, cheio de paz, aí Deus está falando a você. Uma outra coisa que acontece é as garantias. Né? Filipenses 2,13 diz: porque Deus é quem realiza em vós tanto querer, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Quando Deus nos chama, Ele se garante por nós. Ele nos dá a garantia da sua ação em nossas vidas. Se a gente não se afastar dele, se a gente não se desviar dele, do propósito que ele tem. Não é? Alguém diz assim: Deus não chama capacitados, mas capacita os chamados. Ah, pastor me chamou para ser diácono. Eu não sei não. Se Deus te chamar, Ele vai te capacitar. Não é só o pastor chamando, não. Mas durante a preparação, os estudos, você vai compreender Deus te chamando, então Ele vai te preparar. Se chamou para ser pastor missionário, se chamou para evangelizar em determinado local, então Ele te dá a garantia, Ele vai estar contigo, porque Ele é quem efetua em nós tanto querer como realizar. Uma outra coisa importante é a convicção de que você está dentro da vontade de Deus, que você está fazendo a coisa certa. Romanos 8,14 diz: aquilo que você faz, aquele que come sem fé, não é peca, porque o que não vem da fé é pecado. Então não faça as coisas com dúvida. Ah, meu Deus, eu vou fazer isso, mas não sei se está certo. Então não faça, meu irmão. Faça quando tiver fé, certeza absoluta de que aquilo é da vontade de Deus. Então você faz. Porque o que não provém da fé é pecado, Paulo diz em Romanos 8,14. Então esses são os resultados que acontecem quando nós estamos dentro da vontade de Deus. Filipenses 4,13, não é? Tudo posso naquele que nos fortalece. É o êxito. Êxito. Paulo diz: ser estar abatido como ser exaltado, passar fome como ter abundância de pão. Não é? E ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ele sabe passar por essa experiência e ele é vitorioso. Porque em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores, irmãos. Então, aquele propósito que Deus colocou no teu coração, ou aquela decisão que você tomou certa, vai ter êxito em tua vida. Lembra lá o Salmo 1? Será como árvore plantada junto à corrente d'água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer, o quê? Prosperará, ou será bem sucedido. É uma promessa, mas se você viver o versículo 1 e o versículo 2 primeiro. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então, tem êxito, irmão, no que vai fazer. Teus negócios prosperam, tua vida prospera. Então, esses são resultados, irmãos,
que a gente alcança no centro da vontade de Deus. Eu espero que os irmãos tenham podido apreciar e entender o que é descobrindo a vontade de Deus. Como é maravilhoso experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é a conclusão que eu vou fazer agora. E você pode rever esse texto, rever esse vídeo várias vezes. E também pode mandar pelo meu WhatsApp as dúvidas. Conclusão. O segredo de sermos felizes e desfrutarmos perfeita paz interior não são as circunstâncias que nos rodeiam, mas a certeza de que estamos exatamente no centro da vontade de Deus. Amém? Romanos 12, 1 e 2. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você está na vontade de Deus, você está experimentando a boa, agradável e perfeita vontade dele em tua vida. E eu desejo a todos vocês que possam experimentar esta vontade, porque não há nada melhor do que o crente estar no centro da vontade de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. Vamos orar agora, encerrando esse estudo em nome de Jesus. Pai amado, obrigado, ó Pai, por falar, Senhor, através das tuas sagradas escrituras. Como podemos, ó Pai, entender e descobrir a tua vontade para as nossas vidas. Que possamos ter sempre o discernimento espiritual, Senhor. E que possamos, Pai, ouvir a tua voz ao nosso coração. Que a tua palavra seja sempre iluminada em nossas mentes. E que teu Espírito Santo trabalhe para que as coisas venham, ó Pai, sempre de acordo com a tua vontade. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que amam são chamados segundo a sua vontade. Obrigado, meu Senhor, por essa promessa. Eu te oro em nome de Jesus, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Amém. E glória a Deus. Pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que Deus os abençoe, fiquem na paz do Senhor, que o Espírito Santo de Deus ilumine e conduza a sua vida. Amém.